Olá a todos e todas, como estão aí nesse momento, né? Logo na sequência do término do primeiro turno. Depois de amargar aí, né? A ida para o segundo turno, porque eu ainda acreditava que nós tínhamos chances de conseguirmos fechar a conta no primeiro turno. Eu fui, como sempre, né, pegar as notícias, as análises, para poder entender um pouquinho melhor o que aconteceu, né? Então, eu tenho aqui algumas reflexões de primeira hora, né, para que a gente consiga avaliar o quadro no geral e como nós devemos nos comportar para a campanha pro segundo turno. É claro que a gente sabia que havia uma chance de não conseguirmos levar no primeiro turno. Se nós conseguíssemos, seria por uma vantagem bastante pequena. Mas eu acho que tem um dado muito importante que a gente tem que avaliar nessa história toda, que é a questão dos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa vinham dando para nós uma intenção de votos do Lula próximo a 50%. Então, se nós levarmos em consideração a margem de erro, 48,4, digamos, né, tá aí bastante próximo do que as pesquisas nos traziam como resultado das intenções de voto. Mas, no caso do Bolsonaro, não. Né? No caso do Bolsonaro, as pesquisas traziam ali uma intenção de votos de 35% a 37%, e o que nós vimos ontem, ao término do primeiro turno, foi o Bolsonaro chegar a 43,2%, ou seja, bastante acima do que as pesquisas vinham mostrando. Então, eu acho que cabe aí uma reflexão profunda sobre os institutos de pesquisa e sobre os resultados. Então, quando a gente para pensar, né, nestas pesquisas, nós sabemos, nós que acreditamos em ciência, né, nós sabemos que há um rigor científico defendido pela ciência da estatística e que, através dos cálculos, é muito difícil que tenham errado. Mas o resultado das pesquisas não está batendo com o resultado das eleições. Então tem alguma coisa errada aí, né? E que é óbvio, isso vai ficar para os institutos de pesquisas, né, baterem a cabeça e tentarem chegar a uma resposta plausível.
Mas para nós aqui, né, que não entendemos muito de matemática, de estatística, eu trago algumas reflexões para que a gente consiga se preparar melhor para o segundo turno, né? Eu escutei algumas análises agora de manhã de alguns progressistas e tem um progressista muito famoso que falou, né, que esta diferença dos valores das intenções de voto da pesquisa para o número, né, apresentado aí pelo Bolsonaro ao término do primeiro turno, se daria em função do voto envergonhado, né? Foi essa a expressão que o analista utilizou, que teria aí uma diferença entre o que a gente viu nas urnas e as pesquisas, porque durante as pesquisas, as pessoas que são bolsonaristas e sentem vergonha de dizer que são bolsonaristas por algum motivo, teriam não declarado a sua verdadeira intenção de voto. Então, o Instituto de Pesquisa teria errado no seu cálculo, porque o eleitor envergonhado não declarou verdadeiramente a sua intenção de voto. Essa é uma leitura que a gente pode fazer, né? Mas existe uma outra leitura que nós podemos fazer, que também não seria culpa dos institutos de pesquisa, mas que eu acho que são mais preocupantes, né? Nós sabemos que há anos, né? Pelo menos desde 2013, comprovadamente, a extrema-direita vem fazendo um trabalho ideológico com bastante afinco, né? E a extrema-direita também se baseia em estratégias políticas, sociais, né? Para traçar os seus caminhos. Então, eu gostaria que vocês pensassem no voto envergonhado, como a gente acabou de falar, mas que vocês pensassem também se existe a possibilidade da extrema-direita ter usado uma estratégia para desacreditar os institutos de pesquisa, ou seja, propositadamente, né, quem é de extrema-direita, ao ser entrevistado pelos institutos de pesquisa, dariam uma resposta que favoreceria a oposição a eles, para que depois eles pudessem jogar para a população, né? Tá vendo, né? Que pesquisa que nada, o que vale é o povo na rua, né? E essa minha suspeita, ela ficou mais marcada porque o Bolsonaro e os seus aliados já estão falando de uma CPI dos institutos de pesquisa, né? Assim, durante a campanha,
Eles falaram contra os institutos de pesquisa, falaram que os institutos de pesquisa estavam sendo comprados, vamos assim dizer, né, pela oposição, para mostrarem um cenário favorável à oposição, bateram muito nessa tecla, mas como a gente está cansado de ver fake news, né, vindo da parte desse povo, a gente não deu muita atenção para esse discurso, né? E menos de 24 horas depois do resultado do primeiro turno, a gente já vê os bolsonaristas, a extrema-direita, se organizando para fazer uma CPI dos institutos de pesquisa. Será que isso é coincidência, né? Será que a gente pode pensar numa extrema-direita tão organizada que teria estabelecido isso como estratégia mesmo? Eu quero compartilhar isso com vocês. Existem alguns textos falando a respeito desse equívoco, né? Vamos dizer assim, dos institutos de pesquisa. Teve um analista que falou que a respeito desse Lula 48,4 e Bolsonaro 43,2, a pesquisa que mais se aproximou desse cenário foram as pesquisas feitas por telefone, né? E nós sabemos que existem institutos de pesquisa que trabalham, inclusive, com apoio internacional, né? É uma profissão, é uma ciência, é um serviço público, vamos dizer assim, um serviço político. Ou seja, há de fato muita seriedade envolvida no trabalho dos institutos de pesquisa. Então, se a gente concorda que há de fato uma seriedade, né, uma rigorosidade científica em relação a esses institutos de pesquisa, que justifica esse erro? A gente tem observado nas eleições anteriores que sempre tem um ou dois institutos de pesquisa que chegam muito próximos do resultado final. E agora nós vimos um erro bastante considerável. Será que esse erro veio por parte dos institutos de pesquisa? Ou é por conta do voto envergonhado de quem é bolsonarista e não quer declarar? Porque pega mal, né? Ser adepto aí, vamos dizer, de uma linha de extrema-direita que não é a favor da garantia dos direitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou, né, como movimento de extrema-direita, houve uma estratégia de responder propositadamente, de maneira falsa, aos institutos de pesquisa para garantirem o seu descrédito, ao ponto de poderem, menos de 24 horas depois, pedirem uma CPI para estes institutos de pesquisa.
Eu quero, ao longo do dia, vir trazendo algumas reflexões para vocês, mas não quero despejá-las todas de uma vez, senão a gente não vai conseguir pensar com foco em cada uma delas. Mas eu acho que são reflexões que merecem um pouquinho mais de cuidado. Se nós estamos num cenário proposital, estratégico, de extrema direita, de provocar descrédito dos institutos de pesquisa, eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo turno aí de campanha, né? Campanha para o segundo turno, com bastante cuidado, né? Não menosprezando em momento algum o adversário, porque nós temos 5 pontos, basicamente, que separam um do outro. Contar, né, com o voto de quem votou na Simone Tebet, quem votou no Ciro, será que garante, de fato, a vitória da oposição? Então, ficam aí, né, algumas reflexões para vocês, mais diretas, tendo mais a ver com o resultado do primeiro turno, mas eu gostaria de deixar uma outra pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês percebam que não é teoria da conspiração o que a gente está tentando trazer aqui para entender. Nós vimos no debate da Globo algo horrível acontecer, que foi a presença, né, do falso padre, que claramente estava ali para servir de apoio para a extrema-direita, né? Então, já tivemos oportunidade de falar a respeito disso aqui, quando o Bolsonaro não queria bater, quem batia era o padre, né? Quem falou as coisas mais antiéticas foi o padre, né? Então, nós sabíamos que se aquelas coisas que saíram da boca do padre tivessem saído da boca de Bolsonaro, ele perderia votos naquele debate. Então, ele fez lá o padre ser o seu segundo na linha de tiro, vamos dizer assim. Ok, acho que isso ficou claro para todo mundo. Mas qual foi o critério para colocar o padre naquele debate? Né? Porque a gente lembra dos debates anteriores, vendo que os convidados eram aqueles melhores posicionados na lista de presidenciáveis, né? Os mais votados, vamos dizer assim. Então, havia um número reduzido até para poder participar do debate. Agora, se nós levarmos em consideração esse critério, não tinha motivo para o padre ter sido convidado. Ele não tinha mais de 1% de intenção de voto. Se ele não tinha mais de 1% de intenção de voto e foi convidado, por que os outros candidatos à presidência, como o Péricles, o Emael, né? A candidata do PSTU, a candidata do PCB, por que elas não foram convidadas?
né? Será que a grande mídia armou isto junto da campanha do Bolsonaro para facilitar aí baterem no Lula? Então, eu acho que falta-nos malícia. Precisamos ter um pouco mais de malícia para analisarmos estas questões. Acho que se nós tivermos um pouquinho mais de malícia, nós correremos menos risco de perder a eleição. Porque a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, sim, né? Se a diferença de um candidato para o outro está tão pequena, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Vamos trabalhar com afinco, com dedicação, sem derrotismo, mas não achando que ganhou porque não ganhamos. Falta pouco, falta pouco para nós, mas para eles também, né? Hoje de manhã, conversando com uma amiga, ela me mandou até um bilhetinho dizendo que nem tudo, né, é tristeza, que nós podemos aí terminar este nosso vídeo falando de algumas vitórias, né? Então ela colocou lá que o PT saiu de 54 para 80 deputados federais, que o PSOL elegeu a maior bancada da sua história, com 14 deputados federais, que São Paulo elegeu a Érica Hilton, que vem aí, né, com uma pauta bastante voltada à questão da LGBTQIA+. Minas Gerais elegeu o Duda Salabert e 2 mulheres trans, né, eleitas aí como deputadas federais. O Fábio Félix, do PSOL, foi o mais votado para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Somente em São Paulo não se elegeram alguns grandes expoentes da direita, como a Joyce Hoffmann, né? Não é Joyce Hoffmann, é Joyce Hasselmann, né? A Janaína Pascoal, o Coronel Telhada, o Fernando Holliday, o Douglas Garcia, a Nise Yamaguchi, o Adrilles, o Eduardo Cunha, o Felipe Folgose e a Cristiana Brasil, né? Então, todos estes aí que seriam grandes ícones da extrema-direita não conseguiram se eleger. Parece que o Fernando Holliday é que vai ficar aí ainda como suplente, né? O irmão da Michele Bolsonaro foi derrotado no Distrito Federal. O Fabrício Queiroz não se elegeu no Rio de Janeiro. O Guilherme Boulos teve mais de 1 milhão de votos em São Paulo e agora vai para Brasília nos representar. E, né, se nós pararmos para pensar, como diz essa minha amiga, né, que o jogo só acaba depois do apito final, a gente está jogando e a gente tem chance de ganhar, mas a gente não pode ser ingênuo, né? Nós temos que ter um pouquinho mais de malícia e um pouquinho mais de pé no chão, né? Eu sempre critico muito a questão de brasileiro gostar de tudo fazer piada.
Acho que o humor, a arte como um todo, ela nos faz falta, nós precisamos dela, mas eu acho que o humor demais tira o foco, né? Então, ao invés de ficarmos produzindo memes aí, tirando barato de tudo que acontece, a gente tem que sair da superficialidade da piadinha e olhar mais a fundo o que aquilo tem para nos ensinar, né? O porquê que aquilo aconteceu. Não sejamos ingênuos, nós não temos o direito de sermos ingênuos. Aqui no Facebook, estou gravando pro Face e pro TikTok ao mesmo tempo. No Facebook eu estou deixando uma bibliografia para vocês darem uma olhadinha, mas a gente vai retomar isso no decorrer do dia, né? Vou fazer só algumas lives mais curtas para que ninguém se canse e para poder alcançar o maior número possível de público, claro, né? Para estas nossas reflexões, mas a bibliografia básica que eu gostaria de discutir hoje com vocês está indicada na live do Facebook. Depois eu vou baixar o arquivo do TikTok para colocar no programa do YouTube, o programa Passando a Letra, para que vocês possam também consultar essa bibliografia aí que eu trago para nós refletirmos, ok? Então, por hora, deixo vocês aí com essas duas reflexões sobre o resultado dos institutos de pesquisa, né? E por que o Péricles do UP não foi convidado para participar do último debate? Por que o Emael não foi convidado? Por que as presidenciáveis do PCB e do PSTU também não foram? Qual foi o critério para colocar aquele falso padre lá e não colocar os outros 4 presidenciáveis que estavam no mesmo patamar de intenções de voto que o padre da festa junina, né? Muito obrigada pela companhia de todos, pelo apoio, deixem aí os comentários de vocês e vamos botar as catraquinhas para funcionarem, tá bom? Obrigada, até a próxima.